Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um número da Sociedade Aberta, o seu programa que é uma roda de conversa semanal de temas de interesse das famílias. Hoje a nossa atenção está toda ela voltada para as responsabilidades da família. É sabido que a responsabilidade parental na família inclui fornecer aos filhos os cuidados essenciais para a vida, como educação, estimula a criatividade, saúde e hábitos alimentares saudáveis. Além disso, é fundamental ensinar bons padrões de comportamento, demonstrando afeto e carinho. Para falar connosco sobre as responsabilidades da família, estamos a receber Lídia Gomes, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Boa tarde. Portanto, Lídia Gomes é mestre em Ciências da Educação, inspetora de Educação de carreira, é formadora de formadores da área da pedagogia e também é mãe e esposa. E connosco nós temos Robson Meira, que é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, também é pai e esposo. Boa tarde e obrigado por estar aqui connosco. Muito obrigado, Daí, e é um prazer estar aqui. Também, e ao longo deste programa, vamos ter uma participação de uma professora que dá a sua opinião sobre as responsabilidades da família. Nossa roda de conversa hoje sobre as responsabilidades da família. A família tem muitas responsabilidades, não é? Lídia Gomes, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, eu agradeço esta oportunidade para estar aqui juntos, para podermos refletir sobre este tema tão importante e de alguma forma também contribuir para que a nossa sociedade seja mais saudável e seja mais um lugar mais prazeroso para se viver, não é? Falar sobre a responsabilidade da família é falar sobre o seu papel, não é? É falar qual é a figura que ela ocupa na sociedade. E eu posso falar da família enquanto uma instituição social. E sendo ela uma instituição social, toda a instituição social, seja ela qual for, em princípio, prevê conceder um espaço para que hajam processos de socialização dos indivíduos. E esta é também a tarefa da família, não é? Conceder um espaço para que o indivíduo possa ter um momento em que ele ganhe bagagens, ganhe competências para depois ser inserido posteriormente na sociedade. Se compreendermos esta instituição como um organismo, a sociedade como um organismo, portanto, se compararmos com um corpo humano, que é constituído por diferentes órgãos e cada um dos órgãos tem uma função específica e cumpre uma função específica para que o organismo funcione de forma harmoniosa e saudável, então, se a sociedade é esse corpo, não é? Com vários órgãos, as instituições seriam esses órgãos. A família é um desses órgãos. E, naturalmente, se a família cumpre o seu dever, cumpre as suas funções para o qual é convocado a cumprir, naturalmente que estará a cumprir a sua responsabilidade. Então, neste órgão seria o coração? Não sei definir, corpo, né? mas para já eu acho que é dos órgãos mais importantes, porque diz-se que é a instituição mais antiga da sociedade. Não é? Portanto, é nela que os indivíduos ganham algumas competências, é o primeiro contacto com a sociedade, é o primeiro contacto com normas, com conhecer os direitos, os deveres, o que é certo, o que é errado. É na família que acontece esta primeira socialização, não é? Isto é a socialização primária. É o primeiro contacto. Se este órgão, esta instituição, não está a cumprir o seu dever para o qual foi chamado, então nós temos efetivamente um corpo que está doente. Independentemente de querermos aceitar ou não esta importância da família, é ver, de facto, os resultados que nós temos na sociedade. Se ela não cumpre com a sua responsabilidade, nós temos uma sociedade que está ferida com alguns problemas de saúde graves, quase a morrer, praticamente. Uhum. É interessante notar que a família, ela é esse núcleo base da sociedade. Até uma escritora norte-americana, no final do século XIX, ela diz que a família é o vínculo mais precioso e mais especial que Deus colocou nessa terra para que pudesse educar novas famílias através dos filhos e construir uma sociedade muito mais forte com isso, né? E a partir do momento que as famílias começam a ruir, é lógico que automaticamente a sociedade também começa a ruir e a gente encontra exatamente essa mesma imagem de sociedade destruída, justamente porque as famílias começaram a ter outros focos e objetivos, e a gente vê justamente
essa deterioração da família, né, na É sociedade. possível recentrar a família para ter esse foco que é importante dentro da sociedade? Se nós acreditamos que a família ela é base, é o núcleo base da sociedade, então eu acho que essa construção de uma sociedade melhor, ela começa pela família também. E o programa, por pensar na família, ela está pensando em uma sociedade futura muito melhor, né? Então, é por isso que é fundamental se pensar em apresentar essa responsabilidade e até mesmo esse privilégio que nós temos como pais, como educadores, para fomentar uma sociedade melhor a partir das famílias. E como é que poderia, então, nos explicar o papel social que a família tem na sociedade? Nesse papel, eu até apresento aqui um livro escrito pelo Joseph Onion, ali que ele foi estudando a sociedade, pelo menos 80 sociedades, impérios que dominaram o mundo antigo, que hoje já não existe, e como ele entendeu essa construção da sociedade a partir do núcleo familiar. Ele viu que as destruições desses impérios, dessas sociedades, ele ruiu de dentro para fora. E ao observar essa construção da família como o núcleo base da sociedade, Onion ele foi percebendo que, a partir do momento que a sociedade perdeu de vista o papel espiritual e até mesmo o papel familiar do pai como o portador, como legislador, como responsável pelo núcleo familiar, a família então começa a ruir. Eles começaram a ter outras preocupações fora daquilo que é o afeto, o carinho, a responsabilidade familiar. E eles começaram a perceber então, Odair, essa preocupação muito mais com si e do que com a sua família como um todo, muito mais com o prazer individual do que o prazer coletivo. E aos poucos, a sociedade daqueles impérios antigos que ele estudou foi percebendo que foi começando a perder de vista esse papel de unidade familiar e sociedade. E com isso a gente pode até fazer uma comparação com a nossa sociedade hoje. A partir do momento que a gente perde de vista o papel do pai, o papel da mãe nessa construção familiar, a gente percebe que vai se degradando mais e mais aquilo que nós entendemos como ética e moral da nossa sociedade a partir do núcleo familiar, né? Comecei este programa a dizer, falar das responsabilidades parental da família, observando, por exemplo, para a figura paterna, e o pastor Robson Meira falou ali da necessidade das pessoas observarem para a figura do pai. Se nós observarmos para a nossa realidade aqui em Cabo Verde, nós temos muitas famílias monoparentais e muitas famílias dirigidas por mulheres, muitas famílias dirigidas por avós, pessoas crianças que estão com tios, tias, principalmente também por questão da imigração. Pergunto-lhe então, como é que nós podemos resgatar isso, de observar para a figura do pai como aquela figura central dentro da família e observar aquela família clássica e cultivar isso e dizer às pessoas, as suas decisões que você toma hoje vai ter também naquela criança e nas futuras gerações. É engraçado, eu, pegando um bocadinho daquilo que o pastor Robson estava aqui a falar, ver que, de facto, a família enquanto instituição, permite-me recuperar um bocadinho esta informação, desempenha um papel importante para a coesão social, não é? Para que a sociedade, de facto, funcione de forma harmoniosa, hipoteticamente, não é? Em princípio devemos ter a família ali como a cola, não é? O elo que liga as diferentes outras instituições, porque é ela que prepara a criança para integrar em outras instituições. E quando nós estamos a falar de família, e falou bem, uma das fragilidades que a nossa sociedade enfrenta tem a ver com o fato das famílias não estarem funcionais, não estarem a funcionar de forma, em princípio, o do ideal, não é? Então temos casos de famílias enfrentando dificuldades financeiras, sociais, de desemprego, de serem apenas um dos pais presentes, esse é o que mais nos atinge para já, a falta
da responsabilidade, de assumir a responsabilidade como pai, como mãe, de preservar, de cuidar, de proteger, de sustentar os filhos, garantir as suas necessidades básicas. E naturalmente que isto tudo vai passando modelos, vai passando imagens na cabeça das crianças, que depois nós temos o que nós estamos a vivenciar neste momento, que é de facto uma imagem de uma sociedade desagregada de princípios, de valores. E naturalmente que isto tem que se repensar, refazer este caminho para trás e ver o que é que está a falhar, o que é que nós não estamos a investir para que a nossa sociedade possa ter esta harmonia, esta forma saudável de funcionar. E, de facto, quando nós abandonamos valores que são fundamentais, que são, como é que se diz, basilares para a família, perdemos a essência. E a figura do pai precisa, de facto, ser resgatada, precisa ser, de facto, revalorizada, se é que eu posso utilizar esta expressão, e ele próprio assumir a sua responsabilidade e também haver uma parte também da intervenção do Estado em proporcionar a estas famílias menos funcionais e com estas características mais vulneráveis alguma orientação parental, alguma assistência de formação familiar que lhes possa ajudar a ultrapassar esta vulnerabilidade, e a nossa sociedade está um bocado carente destas intervenções urgentes. Falando aqui do Estado, eu lembrei também que as igrejas têm um papel importante, não é, pastor Robson? Sobre isso de passar essa mensagem da importância da família, da união e de todas as decisões que nós tomamos não têm efeito só naquela família agora, mas sim naquelas futuras gerações também. Quando a gente olha para a estrutura da criação da família na Bíblia, a gente remete à criação do nosso mundo. Quando Deus criou o nosso mundo em 6 dias, Ele só terminou a obra-prima da criação quando Ele criou homem e mulher, formando assim, então, o núcleo base da família. E nessa ideia da criação, ele vem justamente esta ideia do princípio religioso, da gente olhar para a família não apenas como uma instituição de Estado, não apenas como mais uma instituição de uma sociedade em construção e em evolução, mas como uma estrutura religiosa onde nós acreditamos que a base da família é a fé e a moralidade que nós aprendemos pela Bíblia, né? Como livro sagrado. Então, quando a gente olha para a família como um ponto fundamental na construção da moral, da ética, na construção de caráter, a gente percebe que as igrejas, de uma maneira geral, elas são fundamentais para fortalecer esses laços de fé, de caráter, de moral, daquilo que é puro, daquilo que é bondoso, daquilo que é o amor que a gente emprega tanto na Bíblia. Então, qual é que seria a responsabilidade da orientação moral dentro da família com o apoio das igrejas? É resgatar alguns valores que talvez tenham se esquecido, né? Alguns valores morais bíblicos, né? Que tipo de valores? Olha, uma das coisas que a gente tem percebido é a forma como a gente lida com as pessoas. Se a gente olha, por exemplo, a forma com que os alunos têm convivido em sala de aula, uns com os outros, até mesmo nas brincadeiras do dia a dia, a gente percebe que há muitas malícias, há muito conflitos verbais e físicos. E talvez, quando a gente olha para a Bíblia, talvez a gente pode tirar algumas lições que a gente aprenderia a conviver de maneira muito pacífica, muito bondosa, respeitando um ao outro, respeitando os seus espaços, a forma de pensar de maneira diferente. A Bíblia apresenta que as verdades de Deus para a gente, ela não cria barreiras nessa relação um com o outro, mas a Bíblia nos ensina que Deus nos apresenta essa criação de vínculos, de pontes de aproximação, onde a gente precisa olhar para com o outro, o próximo, com muito respeito, muito carinho, e aquilo que a Bíblia se resume que é o amor, né? Uhum. Amar a Deus, e isso faz refletir no meu relacionamento de amor para com o meu próximo. Pergunto-lhe, como ter amor no lar que às vezes há brigas, por exemplo, dos pais, aquelas discussões em frente dos filhos? Como evitar isso? Como viver com amor, com paz? Porque é uma responsabilidade também, porque depois o filho vai reproduzir o que aprendeu ou não. Sim. Querendo ou não, tem um ditado que nós aprendemos
muito mais pelo exemplo do que por Exato. palavras, né? Até aquele ditado diz, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, não adianta a gente pregar ou falar ou ensinar alguma coisa para os nossos filhos, mas aqueles que são referências para nós, como os pais, os professores, eles agem de maneira totalmente diferente de seus ensinos. Por isso que a forma de se viver ele é fundamental. E aqui entra um dos princípios bíblicos que mais é fundamental, que é viver aquilo que nós ensinamos. Então, como é que a criança que tem uma esponja aqui dentro, ela vai aprender com essa incoerência? Que um diz uma coisa, mas ao mesmo tempo pratica outras coisas. Então, nós precisamos ser coerentes naquilo que nós vivemos e naquilo que nós pregamos e ensinamos. Uhum. Também gostaria de ver nesse aspecto. Até porque, como falou aqui sobre esta questão dos pais, como ensinar sobre o amor e o respeito ao outro, quando eles próprios brigam em frente dos filhos, isto está-lhes a passar uma informação como se deve resolver os conflitos, não é? Não sentando, não dialogando, não ouvindo o outro. Estamos a passar valor, estamos a passar ideais para os nossos filhos que estão a aprender connosco, de forma que os pais precisam ter muita atenção e ser muito vigilantes com aquilo que estão efetivamente a ensinar através das suas ações. Porque se queremos cidadãos equilibrados, se queremos cidadãos que tenham assertividade nas formas como atuam perante uma situação de conflito, perante um desafio, porque vão encontrar desafios, vão encontrar pessoas a pensar diferente, vão encontrar pessoas até que querem mesmo causar conflito, não é? Desafiar-los para alguma situação mais de choque físico. Se vem este exemplo em casa de respeito, de cordialidade, de procurar encontrar um espaço de diálogo, de ouvir o outro, aplicar efetivamente a tal escuta ativa, eles em princípio vão poder reproduzir o que estão a vivenciar em casa, numa situação crítica de conflito. Mas se vê em casa esta confusão de relacionamento, de altercação de vozes, enfim, de animosidade em casa, ainda que os pais digam não, você não deve brigar, não deve resolver os conflitos à base da pancada, eles vão reproduzir o modelo que estão a vivenciar. Não é? Então, é exatamente a utilizar e a reutilizar as palavras do pastor. Efetivamente, devemos viver efetivamente aquilo que nós queremos que as nossas crianças, os nossos filhos reproduzam na sociedade. Uhum. De uma maneira muito prática, eu quero aqui reproduzir um estudo de James Fowler, que em 92 ele escreveu um livro sobre os estágios da fé. Ele fala sobre esse desenvolvimento da formação da moral da criança, da moralidade. Ele vai definir aqui pelo menos 3 fases iniciais na formação do caráter. Do 0 aos 3, que ele chama da fase da submissão, é a fase onde a criança aprende de que os pais ele é a figura que eles precisam ser submissos da obediência. Eu sei que às vezes a palavra submissão aparenta ser uma palavra muito pejorativa, dura, mas é a fase onde aquilo que eles vão aprender do 0 até os 3 anos é o que vai refletir na vida futura dele, é o que vai de fato ajudar nesta formação do seu caráter. Depois dos 4 aos 7 é a formação do caráter, é a fase da formação do caráter. Aquilo que ele aprende nessa fase juvenil é o que vai ser muito mais forte naquilo que ele vai ser como um adulto. E a última fase dessa formação é chamada de desenvolvimento do caráter, que vai ali dos 8 aos 12 anos, onde os pais apenas nesse processo da evolução ou do desenvolvimento do seu caráter, ele chega nessa fase dos 8 aos 12 anos, ali mais ou menos, já com o caráter formado, apenas fazendo pequenos ajustes naquilo que talvez ficou faltando. Então, quando nós olhamos para este cenário de Fowler, nós podemos perceber que, ao olharmos as crianças dentro dessa fase de desenvolvimento da moral, da fé, a gente pode entender, sim, que mesmo com todas as dificuldades, mesmo a gente estando longe do ideal, daquilo que nós entendemos como uma família ideal, a gente pode olhar para as nossas crianças dentro dessas fases evolutivas de educação e perceber que nós podemos, sim, direcioná-las dentro da sua idade, como educá-las, como gerir crises, como ensiná-las a gerir crises, ou até mesmo ensinando até aquilo que vai ser base para a sua fé, para a sua moralidade, para que ele se torne não somente apenas um bom cidadão, um bom aluno, um bom filho, mas também
um bom filho de Deus, né? Também sabemos que uma das responsabilidades da família, de todos os membros da família, é aquele apoio emocional, afetividade. Também é uma das responsabilidades. E como demonstrar isso? Como fazer isso? Tanto marido, mulher, pai, filhos, outros membros da família, as pessoas que estão lá dentro de casa. Sabe que é interessante referenciar esta questão, porque eu estou a recordar-me de um exemplo de uma aluna que dizia, queixava-se exatamente disto, que ela tinha tudo. Os pais compensavam a ausência da vida dela com bens. Davam-lhe muitos brinquedos, muitas prendas. E ele dizia, eu não queria nada disso. Eu queria só um tempinho de atenção. Eu queria só que eles sentassem comigo um bocadinho e ouvissem as minhas preocupações. E tem a ver com isto. É os pais disponibilizarem-se, organizarem-se, estruturarem a sua vida mesmo para ter um tempo para estar, tempo de qualidade, para estar com os seus filhos, para ouvir, para partilhar experiências do dia a dia, para fazerem atividades lúdicas, para fazer um passeio ao ar livre, para fazer uma refeição em família. Isto é muito importante para estreitar laços, para criar imagens que nos vão acompanhar para o resto da vida. E são essas coisas que nos marcam e que nos transformam em pessoas melhores. E, de facto, o que é que nós estamos a ver é uma ausência da presença dos pais na vida dos filhos, porque nós estamos, de facto, a sofrer o peso da corrida atrás do consumismo, não é? São horas e horas a trabalhar fora de casa e não há tempo para se dedicar aos filhos, para se dedicar à casa. E então vamos tendo menos preocupação com aquilo que realmente é importante. Menos tempo para aquilo que realmente importa, que são os filhos. E eles estão a gritar por atenção, eles estão a pedir atenção. Normalmente diz-se que quando se atira uma pedra no meio de uma matilha de cães e aquele que latir com mais força é aquele que está a chamar mais atenção. E normalmente os miúdos, quando estão com uma atitude mais arrisca, mais complicada, eles estão a pedir atenção. E a atenção às vezes é só sentar um bocadinho com eles e ouvir, e ouvir mesmo, não é? Dar apoio emocional, disponibilizar, mostrar caminhos para resolver problemas, quando ele está em risco, a quem deve contactar, quando deve contactar, como é que ele deve. Portanto, a família precisa disponibilizar este apoio emocional para que esta criança e este adolescente saiba que tem onde ir, tem um aconchego, tem um abrigo, tem um porto seguro onde ir. E está a falhar muito isto na nossa sociedade. A professora Lídia falou algo que me chamou muita atenção, que é essa questão da criança sentir a necessidade de ter a presença do pai ali, do tempo de qualidade. É muito interessante que criança, a gente acredita que eles querem ter mais liberdade, mas pelo contrário, essa fase ali inicial, dos 3 até os 12 anos, eles necessitam justamente de ter esses limites. E é muito interessante notar de que uma das coisas que agrega muito valor na questão da responsabilidade, do trabalho em equipe, até mesmo de criar limites, né, dentro daquilo que eles podem ou não podem, ele é feito ao redor de uma mesa. A gente tira um momento da refeição como um momento de parar na frente da televisão, de fazer qualquer outra coisa, ou naquela correria entre o trabalho, escola, e a gente acaba percebendo, não se apercebendo, na verdade, de que nós estamos pulando uma fase muito importante para essa formação do que é família e de como tornar uma família forte, que é justamente ao redor de uma mesa. É onde você senta, é onde você conversa, é onde você ouve. Então, esses momentos não podem passar despercebidos pelas famílias hoje em dia. Talvez uma das coisas que o mundo moderno tem colocado de uma maneira muito forte é justamente isso, que tempo é dinheiro. Então, quanto mais coisas você puder fazer ao mesmo tempo, melhor, porque tempo é dinheiro. Mas quando a gente percebe, as famílias vão sendo deixadas para o lado, para trás, justamente porque a gente não tem tempo nem para tomar uma refeição junto, que é o momento mais especial de poder comer olho no olho, conversando, ouvindo. Momentos especiais e simples, né? E esta questão aqui tem a ver mesmo com, às vezes, as próprias legislações, as próprias leis estão a contribuir para essa desfragmentação da família. Estava a falar desta carga excessiva de horários por cumprir, e eu estava, de facto, a pensar nisto, e costumo falar com o meu marido lá em casa,
despendemos os melhores tempos da nossa vida fora de casa. Nós estamos presos a dar a melhor parte da nossa energia, da nossa força, da nossa vida, juventude, fora de casa. Não estamos a investir o maior de nós, o máximo de nós para a nossa família. Estamos a dar migalhas. O que resta para dar, depois já estamos sem energia ao fim do dia, e depois estamos estressados, estamos irritados, porque de facto há uma inversão de prioridades aqui que a própria sociedade está a incentivar e as próprias legislações, às vezes até com mobilizações de elementos da família para outros locais, outros concelhos, que acaba por, de facto, criar aqui um problema familiar de desagregação complicado de gerir. Também neste programa nós temos uma participação de uma professora que é Otalina Lopes, gravado num vídeo amador. Vamos então acompanhar esta professora, o que é que ela nos diz também sobre as responsabilidades da família. A família é a base da sociedade. Quando um homem ou uma mulher está a juntar, está a decidir ter seus filhos, está a acabar de ter a criança, está a ter uma certa autoridade sobre a criança, mas ao mesmo tempo essa autoridade te gera também a responsabilidade. Então a família passa a ter a responsabilidade perante a criança. E então é na família que começa a educação, é a primeira escola. Então os pais são os primeiros professores para seus filhos. Então é na família que nós devemos ensinar os filhos as boas maneiras, os valores, porque uma criança é que é criada dentro do lar onde é que aprende as boas maneiras e os valores, e isso também contribui para ter um desenvolvimento saudável e pessoas que devem ser bem-sucedidas em qualquer lugar onde eles vão, ou na escola, ou se trabalham na sociedade, enfim. Então, os pais têm essa responsabilidade de educar os filhos. Nós não podemos passar para os outros ou terceirizar a nossa responsabilidade como pais, nem educar as crianças, nem nós empregados, nem nós avós. Não é a escola, não é a igreja que é responsável por educar as crianças, é colaboradores, ok? Então, às vezes, os nossos pais não se preocupam em trabalhar muito, trabalhar sempre, dar aos filhos tudo e não ter a parte mais importante que é as boas maneiras. Por exemplo, na casa, nós temos que começar a ensinar aos filhos sobre a pontualidade. Uma criança desde pequenina aprender sobre a pontualidade é aquela criança que vai chegar na escola na hora, que vai chegar no seu trabalho futuramente na hora, em todos os lugares que vai chegar na hora. Mas nós, como pais, não devemos, por exemplo, desde pequenino, levar se um festinha a dono, levar na hora, levar o jardim na hora. Quando os meninos já no liceu, já aprender sobre a pontualidade. E a pontualidade, a partir do momento que uma criança aprender, acaba por aprender automaticamente o respeito, porque mim quando já no lugar, na hora, te respeitar, porque as pessoas também estão lá a hora. Mas se não atrasar, é desrespeito. Então, respeito a criança de aprender na casa, mas pais, nós pais não devemos respeitar os filhos também, devem respeitar nós. E quando ensinamos sobre respeito, é respeitar outras pessoas fora de casa, eles respeitar o espaço do outro. Quando ele chegar na escola, ele respeitar o espaço de ser colega. Na casa, nós ensinamos os filhos a cooperação, a compartilhar. Na escola, nós fazer trabalho de grupo e um menino é que aprender a cooperar, a compartilhar, a trabalhar e fazer um trabalho excelente com os seus colegas. Porque é algo natural. Nós devemos ensinar as crianças a autoconfiança, saber comportar em todos os lugares, não elogiar os filhos. Quando eles precisam de elogio, não dar elogio, não mostrar que é capaz. E assim, cada vez ficar mais autoconfiante. Hoje em dia, eu tenho percebido, na escola, crianças têm problema de resolução de conflitos, porque lá na casa, não ensinamos os filhos a resolução de conflitos. Mas tem pais que estão sempre a brigar e filhos nunca apoiados a resolver os conflitos, porque nem cada criança sabe resolver conflitos. Mas hoje em dia as escolas veem qualquer coisinha que os colegas já estão a brigar, estão a marcar encontros e ainda outros colegas também bem filmados, que eles bem filmados a brigar e que não aparecer nenhum que é para intermediar aquele conflito. Porque está a aprender as boas maneiras em casa. A Bíblia está a dizer, pais, eu não provoco a ira aos filhos, mas não criais nada de molestação, na disciplina do Senhor. Então, nós pais também devem ter humildade suficiente. Quando não magoam os filhos, não pedimos perdão.
porque aquele lado te ensina os filhos também a ser humilde e a te aprender humildade e automaticamente a ti te aprender a resolver conflitos. Não te ensinar os filhos lá em casa a preparar para ser vida futura, a cidadania responsável. Hoje em dia eu tenho visto te derrubar, às vezes passar as estátuas, ponderar as coisas na cara. Eles precisam aprender sobre a cidadania, ser mais responsável nesse aspecto, a segurança, a forma de caminhar na estrada. Às vezes já aconteceu frente da escola, já bater na criança, espancar no menino, tive acidente, porquê? Nós crianças que foi ensinado para eles estiver no passadeiro, eles têm que parar, eles têm que chegar direito e para a esquerda, outra vez direito e depois passar. E então, mesmo em termos de segurança, não terá que há muita dificuldade nesse aspecto. Então, nós como pais, não devemos ensinar os filhos todas essas boas maneiras, os valores, é pedir desculpa, é obrigado, é o bom dia, é o boa tarde, é despedir. São coisas que o menino aprende de casa, porque nós na escola não temos muito pouco tempo. Hoje em dia não tem tantos conteúdos que é para trabalhar na escola. E nunca tem tempo suficiente para trabalhar os conteúdos, quanto mais para ensinar tudo isso, as boas maneiras, os valores para as crianças. Então, é por isso que os pais têm essa responsabilidade de transmitir tudo isso para os seus filhos. A Bíblia está dizendo nós, sábio Salomão, ensina o menino no caminho que deve andar e ainda que for velho, não desviará dele. E é isso mesmo, é desde o pequenino, só se o pequenino. Então, desde pequenino onde estão as crianças, aquilo que são as boas maneiras, que depois podem ser cidadãos bem-sucedidos. O programa Sociedade Aberta hoje com o tema Responsabilidades da Família. Estamos aqui com dois convidados. Temos a Lídia Gomes, que é especialista na área de educação. Também temos o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Robson Meira. Nós ouvimos esta professora, Otelina Lopes, aqui a dar um olhar e muitas vezes há pais encarregados de educação que passam aquela parte importante, que é a responsabilidade dos pais, da educação dos filhos, passar para a escola. Ainda bem que a escola está a funcionar, porque as crianças estão lá. Há muita gente que pensa assim, não é? Eu gostaria de ouvir o seu... Eu gostaria de comentar enfim, a intervenção desta professora, começando por uma pequena viagem pela legislação. Se nós formos ali à Constituição da República de Cabo Verde, podemos ver interessante no artigo 78, no número 1, a redação a dizer que a educação é um direito e um dever de todos, não é? Mas depois no número 2 diz que, por esta ordem, que é dever do Estado, da escola, da comunidade e da família promover e proporcionar momentos de formação. Mas depois vamos para a legislação da lei de base do sistema educativo, já esta ordem parece invertida. E diz no artigo 4º, no número 2, a dizer que é dever da família, da comunidade e do Estado promover a educação para os seus filhos. Portanto, aqui, de facto, a aparecer rapidamente que a principal responsabilidade na educação dos filhos é para a família. Não é? Assumir aqui esta parte da legislação. E eu até atrevia-me a mudar um slogan que eles costumam dizer, que o lugar da criança é na escola. Eu digo que o lugar da criança é na família. Não é? É na família que nós, de facto, aprendemos estas nuances e estas competências importantes para podermos depois integrar-nos na sociedade logo de seguida. De facto, aquilo que nós estamos a vivenciar e a queixa que nós temos ouvido em todas as instituições escolares é uma ausência muito forte dos pais na vida escolar dos seus filhos. Eles delegam completamente na mão da escola, inclusive, como ela disse bem, a parte do asseio pessoal, não é? A parte da disciplina com o horário, que supostamente deveria ter aprendido em casa com os pais. E os pais abrem mão desta responsabilidade e julgam que a escola tem o dever de assumir a obrigação total da educação dos seus filhos. E claramente que a escola, a estrutura escolar, está preparada para tratar a parte, em princípio, cognitiva, não é? Do tratamento curricular dos saberes, e não a parte que, em princípio, devia ser trabalhada em casa, que era a parte de valores morais, comportamentais, que é a parte da família. E de facto, tem uma frase interessante que diz assim, pai presente, relativamente à sua importância na parceria com a escola, pai presente, alunos com futuro de sucesso.
não é? Quando um pai está presente, ele está a garantir um futuro de sucesso para o seu filho. E se as pessoas compreenderem o que é que esta frase quer dizer, deveriam repensar um bocadinho no que é que eles estão a priorizar e o que é que eles estão a investir nos seus filhos. Porque quando delegam esta importância toda nas mãos da escola, a escola não é uma estrutura com condições de dar estas respostas. Não tem como dar estas respostas. E daí esta frustração da escola, esta frustração dos professores, porque supostamente eles não estão convocados, não foram convocados para esta missão. Não é? Esta missão é da família. Não deveria ser eles a serem obrigados a fazer isso. E, de facto, esta ausência, normalmente engraçado, é que o que nós vemos é que alunos mais organizados, alunos com melhor sucesso escolar, são os alunos que os pais são mais presentes na escola. São os pais que estão mais preocupados se eles estão a integrar-se bem, se eles socializam bem, se participam nas aulas, se há algum problema que eles devem compreender e acompanhar. Normalmente, esses alunos são muito poucos os pais que aparecem. Nós temos uma turma, por exemplo, de 32 alunos. Se convocar uma reunião dos pais, podem aparecer 3, 4 ou 5, para ver a importância que eles estão a dar sobre esta questão de acompanhar. É engraçado um estudo que a Associação Americana de Psicologia fez sobre esta questão de acompanhamento e a presença dos pais na vida escolar dos alunos, a dizer que havia alunos medianos com nota em média de 15, 14 valores. A partir do momento que os pais começaram a ter uma presença mais constante na vida escolar deles, a preocupar-se, a acompanhar estudo, a acompanhar, enfim, a evolução escolar, houve uma mudança de 2% das notas para melhor desses alunos. Se isto não é suficiente para nós começarmos a pensar e tomar decisões, eu acho que é pouco, não é? Uhum. Vamos ouvir também o pastor sobre essa questão da presença dos pais na escola, que é um lugar onde as crianças passam boa parte da vida, as crianças, os adolescentes também. Às vezes há uma confusão de responsabilidades, né? O que a professora colocou, a professora Otelinda e a professora Lídia colocou aqui foi muito sábio, pois nós entendemos de que cada um tem o seu papel, sua responsabilidade. A escola está ali para educar na questão acadêmica e técnica, mas a família ela está para justamente ensinar valores morais, éticos, de civilidade. E enquanto a gente olha, a gente quer que os nossos filhos sejam educados em todo o aspecto, não somente acadêmico e literário, né, e técnico, mas também em questão de moralidade, de ética, mas isso corresponde à família. E é tão interessante notar esse desenvolvimento, né, da parte acadêmica e moral de uma criança, que hoje as empresas, quando eles vão contratar alguém que seja realmente para funções de responsabilidade, eles não vão olhar somente as questões que ele aprendeu na escola, mas uma das coisas que eles mais destacam na hora de contratar alguém são ensinamentos que ele aprendeu em casa. Se ele é honesto, se ele é uma pessoa que trabalha em equipe, se ele é uma pessoa responsável no horário, responsável com os materiais que ele vai estar utilizando. Então você percebe a importância da educação que é dada em casa. E uma das coisas que foi pontuado pela professora Lídia, que eu gostei demais de ouvir esse dado, é justamente a importância dos pais em acompanhar os filhos na escola, e isso eleva ainda mais o potencial deles com as notas, né, o potencial dele na sua vida acadêmica, né? Então veja como todos ali, sociedade, família e escola, estão contribuindo para um futuro muito melhor para as nossas crianças, mas cada um dentro da sua responsabilidade. Vou dar 1 minuto para cada um, rapidamente, para as nossas considerações finais. Primeiro para Lídia Gomes, para nos dizer o que é que salientava nessa questão das responsabilidades da família, o que deve ficar vincado. Aqui, de facto, o que é preciso é nós estarmos disponíveis para refazer este caminho. Se for preciso pedir ajuda e procurar apoios, seja humilde o suficiente para procurar apoios. Mas o que é que eu gostava que os pais ouvissem de nós é uma palavra de alento. Nem tudo está perdido. O que é possível ainda é refazer o caminho. Há caminhos onde nós podemos andar. E só este exemplo que nós falamos ainda um bocadinho, de que apenas o fato de um pai estar interessado em acompanhar um filho, de contactar a escola e dizer eu quero ir lá,
de forma esporádica, porque eu gostava de saber como é que o meu filho está a acontecer. Isto é um exemplo que aconteceu. Todos os professores passaram a ter mais atenção a este aluno, porque o pai está interessado. Vou introduzir uma subpergunta rapidamente por uma resposta de 30 segundos. E também, e a esposa e o esposo, como é que fica? Aquele companheirismo, aquela necessidade de cuidar um do outro, porque os filhos vão embora depois. Eu achei interessante que logo no início desta conversa disse que eu sou mãe e esposa. Eu gostaria de inverter esta ordem. Eu sou esposa e mãe, não é? Porque primeiro cuidamos um do outro e é porque o casal está em harmonia, porque o casal funciona bem, é que o filho também vai usufruir deste cuidado. Então precisamos cuidar-nos da nossa relação, cuidar de nós próprios primeiro, para que o filho sinta este suporte, esta estabilidade emocional. Rapidamente também, pastor. Eu sei que a gente conversou muito sobre a família ideal, sobre o ideal que a gente quer alcançar dentro do lar, mas dentro da realidade que nós estamos vivendo, nem tudo está perdido, até mesmo porque nunca é tarde para recomeçar. Se as famílias estão passando por dificuldades, esse é o momento da gente sentar com a família e conversar, pois é na família que é justamente o lugar onde é desenvolvido a fé, é desenvolvida a responsabilidade, o amor, uns com os outros e também para com o próximo. Então, é ali que eles vão formar a base de uma família feliz, para que ao eles construírem as suas próprias famílias, os filhos, no caso, eles possam levar toda essa gama de afeto, de informação, de amor que eles receberam em casa para novas famílias. Então, se nós queremos construir uma sociedade futura muito melhor, a gente precisa pensar agora, em como nós estamos tratando os dentro de casa, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido. Por isso que é importante observar de que, como a professora Lídia colocou, eu vou sempre puxar o que ela disse, porque ela traz algumas pérolas que é fundamental e é bíblico. Primeiro, eu preciso amar o meu companheiro, a minha companheira, meu cônjuge, para que juntos possamos, então, educar com muito amor, com muita responsabilidade as nossas crianças. Tá bem? Eu agradeço.